Vamos lá. Nós estamos na unidade 4, né? E hoje a gente vai falar da unidade 4.3, a unidade 4.4, tá? Então, avaliação e controle dos planos implementados através da auditoria e consultoria, né? Então, ele vai falar sobre de que maneira nós podemos aí monitorar os desempenhos e os resultados após uma auditoria, né? E após uma consultoria, ok? Bom, nós temos aí a figura de um grande iceberg, né? E isso nos remete e nos demonstra que, dentre os problemas que nós temos dentro de uma empresa, por exemplo, ou qualquer outro tipo de coisa que possa acontecer dentro de uma empresa, tem uma parte que você consegue visualizar, tem uma parte que, embora você saiba o que esteja acontecendo, talvez você não consiga visualizar de uma maneira assim muito clara, né? E você tem aquela parte que muitas vezes está acontecendo alguma coisa dentro da tua empresa e você realmente não consegue visualizar absolutamente nada. Você muitas vezes até não está sabendo o que está acontecendo, né? Ali na parte visível nós temos normas e comportamentos, né? Então, por exemplo, alta taxa de turnover, sofrimento na performance, funcionários desengajados. Você pode ter aí uma série de normas e de comportamentos que você acaba visualizando ou conhecendo, né? E isso, claro, acarreta ali o mau comportamento organizacional, digamos assim, tá? Depois nós temos a parte ali menos visível, que são valores pessoais e atitudes. Então, inovação estagnada, liderança pouco desenvolvida, frustração com os processos, né? E da mesma forma que na visível você pode ter outros comportamentos, aqui embaixo também é a mesma coisa, você pode ter outros valores também que você não está conseguindo enxergar de uma forma ou de outra, mas que ele existe ali, tá? Então, tudo isso são sinais para que você possa verificar o que está acontecendo, o que você pode fazer para melhorar a empresa, né? E depois você tem ali uma parte também invisível, que se refere a valores culturais e superposições, né? Culturas e estratégias desalinhadas, os valores não são claramente entendidos, resistência à mudança, né? Por que está na parte invisível? Porque muitas vezes essa resistência à mudança, as pessoas não percebem isso, né? A pessoa é resistente, a pessoa fica ali trabalhando por trás, escondendo tudo aquilo, para que não haja mudança, com medo aí de uma série de valores, de uma série de coisas que possam estar acontecendo, tá? Bom, nós sabemos aí que 70% das estratégias, elas acabam fracassando por ineficácia em sua execução, tá? Elas não vão fracassar porque você não previu alguma coisa, porque você não viu alguma coisa, ou porque você talvez tenha feito alguma implantação de uma forma equivocada, de uma forma errada. Não, ela vai por causa da ineficácia da sua execução, ou seja, nós fazemos a implementação, né? Nós implementamos as estratégias ou uma mudança de processo, fazemos alguma mudança dentro da empresa, mas a falta de você monitorar, a falta de você acompanhar, né, faz com que a empresa acabe não tendo uma eficácia naquela implantação que ela fez, né? Acaba sendo ineficaz. Então, tudo que você planejar para a empresa, tudo aquilo que você implementar, tudo aquilo que você mudar, tudo aquilo que você iniciar, é necessário que após você fazer todas essas implementações, que você monitore o que está acontecendo, que você monitore o seu planejamento. Por isso que você fazer o planejamento é importante, né? Então, você tem ali no papel toda uma coisa planejada, e é óbvio que dali para frente, tudo aquilo que você implementar, você precisa acompanhar se realmente está acontecendo aquilo que você planejou, ou que a empresa planejou, ou que o consultor planejou, ou que a auditoria levantou, né?
Então, todas essas mudanças são necessárias que você faça ali um acompanhamento, né? Então, quando a empresa tem um bom acompanhamento do seu planejamento, vai garantir que as suas equipes estão fazendo o quê? Um bom trabalho, né? Então, fica claro que elas estão empenhadas em manter o progresso e com registros adequados para que possam ser avaliados, né? Isso não pode ficar só na nuvem, isso não pode ficar só de boca, né? Não estou fazendo, ai que bom. Não, você precisa estar ali, você precisa estar acompanhando, a questão de você ficar ali em cima da pessoa do que ela está fazendo, tá? Significa você realmente estar acompanhando tudo aquilo, né? Então, isso que é realmente importante, tá? Bom, nós temos aí, né? Tem horas, melhor dizendo, né? Que na hora de você executar o planejamento, é determinante você realizar um monitoramento estratégico e uma avaliação do planejamento de forma sistemática e constante. Ou seja, não é monitorar uma única vez, não é verificar uma única vez, né? Você precisa fazer isso sempre de uma forma sistêmica e constante, né? Vai lá, dá uma olhada como é que tá, vai lá, dá uma olhada como é que tá, né? Para ver se tudo isso está acontecendo da forma que você planejou, tá? Então, como é que você pode fazer isso? A partir do que é avaliado? O que é possível você avaliar, né? Se for necessário. Bom, você pode corrigir a rota, você pode fazer investimentos, você pode contratar um pessoal, você pode buscar ferramentas tecnológicas e você pode montar parcerias, tá? Então, tudo isso você pode fazer se você perceber que alguma coisa não está condizente com aquilo que você planejou, né? Por exemplo, corrigir a rota. Então, você montou todo um processo, você montou todo um caminho, é esse caminho que a gente precisa seguir. Se no meio do caminho você percebe que tem alguma coisa errada, né? É como, por exemplo, você estivesse viajando do ponto A para o ponto B, né? Então, você se planejou todo, você viu no mapa qual era o caminho, aquela coisa toda, né? Só que no meio do caminho, em vez de você pegar uma determinada entrada, um determinado atalho, você ou passou ou entrou antes, né? O que você vai fazer? Você vai dar meia volta, vai procurar um retorno, vai voltar para a estrada e vai continuar o seu caminho até pegar a entrada correta. Então, nós corrigimos a rota. Na empresa, a mesma coisa. Quando você faz um processo, quando você está executando alguma coisa, se no meio do caminho você perceber que, nossa, não é por esse caminho, isso aqui não vai chegar naquela solução, ou está me levando para um outro lado, um outro foco, não é esse foco que eu quero, aquele foco, nada te impede de você corrigir a rota. Isso não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum. O problema é você continuar ali na mesma rota, sabendo que não vai chegar a lugar nenhum. Né? Fazer os investimentos também. Quando nós planejamos fazer alguma coisa, principalmente se você está mudando alguma coisa, se você está implementando alguma coisa, né? Às vezes é necessário você fazer ali um investimento. Você não consegue fazer a mudança se você não tiver investimento. Contratar pessoas também, né? Se você está aumentando a empresa, ou mesmo que seja uma coisa temporária, né? Então, contratar as pessoas para não sobrecarregar a sua equipe, ou para que você possa agilizar o que você está fazendo, isso é importante. A tecnologia também nos auxilia bastante, né? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha sucesso ali na sua implementação, tá? Então, faz sucesso na sua implementação. Muito bem. Como é que eu posso, então, quais são as dicas que eu tenho aí, por exemplo, para que eu possa monitorar o desempenho e possa monitorar o resultado, né? Então, nas primeiras etapas, a gente já falou isso várias vezes, e agora a gente fala, reforça isso, mas de uma forma diferente aí, tá? Como é que eu posso preparar essas etapas? De que forma eu posso falar isso? Bom, a primeira delas, você precisa coletar indicadores, eventos e melhorias, tá? Ninguém faz absolutamente nada
se não tiver que coletar alguma coisa para iniciar ali o monitoramento do desempenho. Tá? Isso pode ser semelhante a quando nós fazemos a consultoria, né? É mais ou menos a mesma coisa. Só que numa hora você está identificando problemas, situações, o que pode ser melhorado, né? O que você pode deixar de fazer, o que pode ser substituído, ok? Nessa forma aqui agora, nós estamos basicamente usando os mesmos critérios, digamos assim, mas olhando pelo lado do desempenho do resultado, de você monitorar aquelas implementações que você fez lá atrás, tá? Então, basicamente, o processo é o mesmo, né? Na hora de eu monitorar o desempenho, na hora de eu monitorar o resultado, eu tenho por necessidade de coletar indicadores, os eventos, as melhorias, questionar as pessoas, ver o que está acontecendo, o que melhorou, o que não melhorou e tudo mais. Tá? Passado essa coleta, você vai analisar o desempenho e os resultados. Enfim, você coletou os indicadores, né? Quando nós fazíamos daquele jeito, o percentual de produtividade era tanto, e agora com a implementação ele passou a ser Y. Os eventos, o que são os eventos? Os problemas que poderiam acontecer, né? O gargalo que poderia aparecer no meio do caminho, uma informação que não era recebida, ou informação que se passava em duplicidade. E as melhorias também, o que foi que melhorou, ou o que foi que piorou, por exemplo. Né? Então, você tinha um indicador no começo, e agora você vai analisar esse desempenho, esse resultado, baseado aí numa comparação, tá? Numa checagem, o que acontecia antes e agora o que acontece depois, tá? E disponibilizar isso numa pauta de análise crítica, um relatório. Você vai montar um relatório, a gente já falou o que é análise crítica, né? Análise crítica não é você falar mal daquilo que está acontecendo, mas sim efetuar um comentário sobre o que você está vendo, de que forma você está vendo. Tá? Análise crítica não significa que você esteja dizendo, tá vendo? Se tivesse feito daquela forma, estaria dando certo, e desta forma deu errado. Olha, tá vendo fulano não tem que estar naquela, ou fulano não trabalha direito, fulano não é eficiente, fulano não é eficaz, fulano não está comprometido. Não é por esse lado de você julgar as pessoas, e sim de você comentar o que você está vendo, de que forma que você está vendo, e o que pode ser melhorado, o que pode ser aí alterado. Tá? Baseado nisso, né, como é que nós vamos realizar essa análise crítica do processo? Então, realizar reunião de análise crítica. Então, a partir dos relatórios que você tem, né, dos comparativos de desempenho, das etapas de melhoria, das mudanças, você faz uma reunião, né, para que sejam analisados esses números, ok? Então, todo mundo ali vai dar uma ideia, todo mundo vai dar a sua opinião, tá vendo? Ó, consolidar ideias aprovadas, é o que ele está dizendo aqui, ó. Consolidar ideias aprovadas. Então, se eu estou falando que eu estou consolidando ideias, obviamente que essa reunião de análise crítica não é para pré-julgar ninguém, e sim para comentar o que está acontecendo, e aí eu vou colocar uma série de ideias, eu vou fazer um brainstorm, digamos assim, né? Para que eu possa melhorar tudo isso, né? Para que a gente possa melhorar todo o processo, né? As ideias, por exemplo, que são aprovadas nessa reunião, que talvez precisem, necessitem ser implementadas, elas podem ser de dois tipos. O primeiro é a melhoria incremental do dia a dia, né? Que é adicionada aí, por exemplo, no boletim de processo para a posterior construção do plano de uma ação detalhada. O segundo ponto que você pode colocar é a melhoria estruturante, em que são definidas as suas principais informações, para que essa campanha, uma proposta, para que numa campanha, uma proposta de projeto, por exemplo, de transformação, né? Então, eu tenho dois modelos aí, um plano de ação e um plano estruturante, né? Bom, o que nós vamos fazer e de que forma a gente vai fazer isso,
acontecer. Então, isso é uma coisa importante, né? Não somente para a transformação aí de um determinado processo, mas também para a gestão do seu dia a dia, né? Essa análise crítica também, ela pode ser realizada por um meio de reunião periódica, conduzida, por exemplo, pelo líder do processo, né, que está envolvido, ou um gerente que esteja envolvida também no processo, né? Então, você tem que envolver as pessoas para que realmente isso possa acontecer. Tá? Depois, aqui ainda em realizar a análise crítica do processo, né? Ali o que a gente comentou, a análise é tão importante não somente para a transformação de um processo, mas também para a gestão do dia a dia. O papel da chamada análise crítica é promover uma reflexão, veja, em nível básico, a respeito dos eventos relevantes ocorridos, resultados correntes dos indicadores, além de um debate sobre as ações corretivas, preventivas e de melhorias necessárias para o período. Então, vamos sempre entender e bater sempre nessa tecla que a análise crítica, né, é promover uma reflexão, né, do que aconteceu. E não é pré-julgar ou dizer para as pessoas que, olha, você errou nisso, você errou naquilo, tá? Eu estou sempre batendo nisso, porque vocês, como pessoas de recursos humanos, vocês, como prováveis consultores daqui para frente, precisam tomar muito cuidado quando for comentar alguma coisa, quando for levantar alguma coisa sobre um determinado assunto, ou sobre a ação de uma determinada pessoa, nós precisamos tomar aí um certo cuidado, né? Não só com isso, no nosso dia a dia mesmo, né? Eu costumo dizer a regra dos 5 minutos aí, né? Antes de você falar alguma coisa, você tem 5 minutos para pensar o que você vai falar, de que forma que você vai falar, para quem você vai falar, onde você vai falar, tá? Para que você não fale nenhuma besteira, ou para que você não fale aquilo que não deveria falar, não colocar aquilo que você deveria colocar, né? Essa regra de 5 minutos também serve para que você, em 5 minutos, tente descobrir, né? Tente não, consiga descobrir, ok? Então, você precisa ter um raciocínio rápido em 5 minutos, se aquilo que você vai colocar vai fazer com que o grupo cresça, ou se vai piorar, ou se vai manter na mesma situação, né? Muitas vezes eu não paro para pensar, eu falo alguma coisa, e em vez de eu melhorar, eu acabo piorando a situação. Ou então, eu poderia não ter dito alguma coisa, né, para piorar a situação. Então, às vezes é melhor eu ficar de boca fechada, boca calada, não falar, porque aquilo que eu vou colocar não vai trazer melhoria nenhuma. Então, para que eu vou comentar? Só para jogar linha na fogueira? Para piorar a situação? Não, então eu fico quieto, eu não falo nada, eu guardo aquilo comigo, porque aquilo não vai trazer e não vai melhorar a situação. Isso é muito importante dentro da consultoria, tá? Muito bem. Levantamos os dados, nos reunimos, né, discutimos, levantamos as ideias, colocamos novamente no papel, implementamos aí um plano de ação, padronizamos os processos, e agora a gente vai colocar tudo isso em execução, tá? Então, ali, eu tenho construir o plano de ação, eu tenho implementar este plano de ação, e eu tenho atualizar a padronização do processo. Então, o que isso significa? Que lá atrás, né, mediante a consultoria, mediante tudo aquilo que foi implementado, tal, não vamos nos esquecer que agora nós estamos monitorando, né, tudo aquilo que foi detectado, tudo aquilo que foi implantado. Eu não estou implementando aqui mudanças, eu não estou implementando aqui processos. Eu quero que vocês entendam isso. Nós estamos agora dentro de um plano aqui de monitoramento daquilo que foi feito lá no passado, tá? Vamos confundir, porque é muito parecido as coisas, mas a gente precisa entender o que nós estamos fazendo, tá? Então, a primeira coisa nessa etapa é você construir o plano de ação. Então, eu vou construir um novo plano de ação, né? A solução de melhoria contemplada nesse boletim aqui, ele precisa ser detalhado em plano de ação, tá? De maneira que ele possa aprofundar o nível de detalhamento em relação ao que foi discutido na reunião. Então, dessa maneira,
você vai ter a clara visibilidade técnica de quanto tempo realmente será levado para a conclusão da atividade. Tá? O prazo pactuado, ele pode ser confirmado ou mesmo repactuado. Tá? Então, você está construindo alguma coisa, você está colocando alguma coisa, de repente, você estipulou um prazo e você vai precisar de um prazo maior, você vai precisar de um prazo menor, né? Tudo isso aí é importante, tá? Depois você tem aí a implementação do plano de ação, né? Então, você construiu o plano de ação, tá? Você agora implementa tudo isso, tá? Dentro do sistema, né? Publica, por exemplo, um normativo interno, um comunicado interno, reúne os funcionários, se for o caso, né? Explica para todo mundo o que está acontecendo, informa todo mundo o que está acontecendo. Nós já falamos várias vezes aqui, comentamos que o feedback é importante, a comunicação clara é importante, de maneira que você comunique, as pessoas entendam realmente o que você quer, o que você está implementando, o que precisa ser realizado. Tá? Se for o caso, você pode fazer um treinamento, né? Ou readequar a sua equipe. Tá? De repente você percebeu que aquela equipe não foi tão eficiente quanto deveria ser, né? Não que os funcionários que você determinou, designou, não tenham a capacidade. Não. Muitas vezes nós temos uma capacidade para desenvolver uma certa tarefa, uma certa habilidade, mas para fazer outra nós não temos. Isso é do ser humano, por isso que trabalhar em equipe é importante. Né? Um vai complementando o outro. É assim que a roda gira. Né? Então, de repente, você pode readequar a sua equipe. Você precisa também entender que esse plano de ação que você está fazendo são ações corretivas, são ações preventivas, são ações de melhoria, e isso realmente visa a melhoria contínua do processo. Tá? Você não está fazendo isso para penalizar alguém, você não está fazendo essas mudanças porque você vai mandar alguém embora, vai desligar alguém, né? Vai desmanchar toda uma equipe, todo um trabalho. Não, de forma alguma. Tudo isso está sendo feito para uma melhoria, uma implementação. Tá? Depois nós temos ali a atualização, atualizar a padronização do processo. Né? Nós tínhamos um processo lá atrás, de uma determinada forma, montamos de uma determinada maneira, digamos assim, e agora a gente vai atualizar esse processo. Né? Então, caso o plano de ação implementado contemple uma ação de melhoria, esta vai implicar uma alteração na padronização vigente do processo. Isso é óbvio. Né? Desta forma, os documentos que você tem, os normativos, os fluxogramas, o manual do processo, por exemplo, que você tenha montado, ele vai precisar, óbvio, de uma atualização. Né? E claro que você fazendo essa atualização, você vai ter que comunicar quem? Todas as pessoas envolvidas, você não pode deixar isso de fora. Né? Todas as pessoas envolvidas necessitam desse conhecimento, da nova forma da execução desse novo processo. Afinal de contas, você está mudando o processo, você está alterando ali uma norma, um procedimento, você não pode deixar as pessoas de fora. Né? Então, você precisa realmente informar as pessoas. Então, resumindo, está ali, né? O plano de ação. Então, o plano de ação é a concretização de todas as ações corretivas, das ações preventivas e das ações de melhorias propostas para o processo, com a determinação de responsáveis e prazos para a implementação das mesmas. O plano de ação, ele formaliza a ata de reunião de análise crítica e é um instrumento que baliza a discussão do líder e processo, né? Com os respectivos responsáveis pela implementação. Então, você veja que o plano de ação, você está concretizando ali, né, todas as suas ações corretivas, as ações preventivas e as ações de melhoria. Tá? Por isso que nós falamos que tudo aquilo que você está fazendo, não está fazendo porque, nossa, alguém da equipe fez alguma coisa errada, atrapalhou todo o processo.
agora é capaz de perder o emprego, tá vendo? Eu sabia que você não ia fazer uma coisa de uma forma correta. Não, não, não é nada disso, né? Nós, quando implementamos alguma coisa, quando a gente muda um determinado processo, alguma coisa no meio do caminho, ele pode não dar certo, ele pode não sair do jeito que foi planejado, né? O futuro pertence a Deus, o amanhã nós não conhecemos, o futuro a gente não conhece, né? Nós procuramos fazer um planejamento, nós procuramos, dentro desse planejamento, prever alguns cenários, algumas coisas que podem acontecer, mas não significa que tudo isso vai sair 100%. Tá? Alguma coisa pode sair fora do foco, pode sair fora do rumo. Uma determinada pessoa que você escolheu para desenvolver ou para acompanhar uma determinada tarefa, uma mudança de um processo, aquela pessoa pode, por melhor que ela seja, por mais comprometida, por mais envolvida, ela pode não se dar bem com aquele trabalho, né? Pode acontecer alguma coisa ali, ou mesmo dentro da equipe, né? Opiniões diferentes, opiniões divergentes, né? Cada um vê por uma determinada forma. Então, você precisa fazer um novo plano de ação. Você precisa fazer ali a correção, você precisa acertar isso, você precisa fazer uma ação preventiva e tudo mais. Né? Tudo isso aqui, e quem é mulher vai entender muito bem disso, né? Ou também quem é homem e gosta de cozinhar, né? Vai entender muito bem isso. Às vezes você está fazendo uma determinada comida, você coloca um tempero, e na hora que você está terminando de executar aquele prato maravilhoso, você experimenta e você percebe que o tempero não está do jeito que deveria estar, né? Não é do seu jeito, mas do jeito que deveria estar, com aquele paladar bem refinado. Então você vai acertar o quê? Você vai corrigir o quê? O tempero. Né? Nós já vimos aí várias vezes em algumas receitas, se você pegar, você percebe lá, né? Faz desse jeito, é seu tempero, não sei o que. No final ele diz assim, se houver necessidade, corrija o sal, corrija isso, corrija aquilo. Né? Então, não significa que porque você lá no final você fez uma correção, né? Significa que todo o trabalho que você fez saiu fora do plano, e essas coisas todas, né? De maneira alguma. Você fez, né? E lá na frente precisou fazer uma correção para que realmente ele fosse atingido, tá? Bom, essa é a primeira parte da nossa aula. Deixa eu... Bom, essa é a primeira parte da nossa aula, tá? Nós falamos aí das implementações, das melhorias, do monitoramento de desempenho e também de resultados, tá? Se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu troco os slides referente a essa primeira parte da aula aqui, pode ficar à vontade, pode perguntar, tá? Vocês estão me ouvindo? Estamos, professor. Sim, professor. Tá bom, tô vendo que vocês estão tudo quietinho, deve ser o frio, né? Tá demais, viu, o frio. Então tá bom, então vamos lá.
Vou para gravar aqui. Tempo seco é terrível. Bom, vamos lá. Opa. Vamos voltar o slide aqui. Isso. Bom, agora nós vamos falar sobre o planejamento das ações preventivas a partir também de auditoria e consultoria em recursos humanos. Os assuntos são quase um pouco semelhantes, mas existe sempre uma particularidade aí no meio de cada um deles, tá? Muito bom. Nós começamos aí com a ação preventiva na administração. Então, para o desenvolvimento de uma determinada ação preventiva, é necessário objetivos, são necessários princípios para propostas que ofereçam bem-estar e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Então, todas as vezes que você for fazer aí uma ação preventiva, você precisa ter o começo, o meio e o fim. Isso é importante, né? Você precisa ter objetivo, claro, onde eu quero chegar, de que forma eu quero chegar, mas também é necessário você ter um objetivo, tá? Eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, né? Eu não posso simplesmente fazer as coisas e não ter um objetivo, não ter absolutamente nada, tá? Então, isso é importantíssimo quando eu faço o desenvolvimento de uma ação preventiva, tá? Então, como diz o ditado, é melhor eu prevenir do que eu remediar, né? Você já deve ter escutado isso várias vezes, né? Mas um bom planejamento, né, é capaz de evitar toda a sorte aí de problemas, né? Eu não posso fazer alguma coisa, né, achando que, não, vai dar tudo certo lá na frente, eu estou tranquilo, eu estou sossegado, né? Vai dar tudo certo. Claro, a gente precisa ser otimista, né? Aquilo que você está implantando, aquilo que você está fazendo, você precisa ser otimista, mas você precisa ter sempre uma carta ali, o plano B na mão, tá? Então, o que significa aí o conceito de ação preventiva? O que a gente entende de conceito de ação preventiva? Então, uma ação preventiva é uma atuação ou é um efeito implementado para eliminar as causas de um defeito ou uma situação indesejável que você detectou, de forma a evitar a sua ocorrência. O caminho principal para a identificação das ações preventivas está na forma em que você analisa as informações, como, por exemplo, o dado histórico que você recebeu, sobre o tipo de atividade que está sendo realizado, o equipamento que está sendo usado, as condições do ambiente, a qualificação do seu profissional e outras ações que você pode aí detectar, que você pode incluir, tá? Então, o conceito de ação preventiva é justamente isso, tá? Se você está visualizando que vai acontecer alguma coisa, se você está percebendo que pode acontecer alguma coisa ali na frente, é claro que você vai implementar uma determinada ação, você vai mudar um determinado conceito, você vai mudar um processo para que aquilo realmente não ocorra. Não é desmérito nenhum, não é dizer assim, nossa, você disse aquilo e você errou. Não é isso, tá? É você acertar ali o que está acontecendo, tá? Então, você prevê que não vai acontecer, você acerta aquilo, né? Há muito tempo atrás, eu vou abrir um parênteses aqui, sem querer menosprezar ninguém, mas foi uma situação, foi uma explicação muito hilária, né? Foi muito cômica a explicação. Talvez a pessoa não quisesse ter dito aquilo, mas não soube explicar a forma correta, e ficou uma situação muito engraçada, e eu acho que vocês devem ter visto, vocês vão relembrar isso, né? Mas uma certa vez perguntaram para uma pessoa importante do governo, né, sobre uma determinada meta, né? E aí diz assim, não, a meta é X, mas se a gente não atingir a meta,
a gente dobra a meta, a gente diminui a meta. Mas se a meta for maior, então a gente dobra a meta. E ficou aquele negócio, e como assim? Mas meta é meta, o objetivo ele é o objetivo. Aquilo que eu preciso atingir, né? Então é a mesma coisa que você chegar na sua empresa e falar, olha, você precisa vender 100 peças. Essa é a sua meta, 100 peças. Ah, eu vendi só 80. Bom, então muda a meta para 80. Pronto, você atingiu a meta. Não, mas eu vendi 200. Ah, então a meta a gente muda para 200. Pronto, agora você atingiu a meta. Não é assim que funciona, né? Quando você faz uma situação assim, você não está comprometendo as pessoas, você está acertando pelas laterais aí o que está acontecendo, né? Então, vamos deixar claro que a ação preventiva não é isso. A ação preventiva é quando eu estou ali prevendo, por isso que ele fala preventiva, eu estou prevendo que vai acontecer alguma coisa, eu estou imaginando que possa acontecer alguma coisa, eu estou vislumbrando que possa acontecer alguma coisa, né? Eu acho que há 2 aulas atrás, acho que eu dei esse exemplo, quando a gente estava falando alguma coisa disso, ou foi na aula de terça-feira de desenvolvimento de pessoas, acredito, que eu disse assim que as pessoas precisam ser proativas. Tá? Então, se você está vendo ali que tem um extintor de incêndio, que provavelmente uma pessoa pode passar ali, tropeçar naquele extintor e cair, né? Não custa nada você ir lá e mudar a peça de lugar, ou pedir para alguém mudar de lugar, porque você está prevendo que possa acontecer alguma coisa. Tá? Então, isso é uma ação preventiva, é você corrigir uma determinada situação, né? Acertar aquilo ali. Tá? Então, faz parte. Tá? As ações preventivas também devem ser adequadas aos efeitos, tá? Dos problemas potenciais identificados, sendo que para isso pode ser necessário, por exemplo, definir a não conformidade potencial e as suas causas. Avaliar a necessidade de ações para evitar a ocorrência de não conformidade. Determinar e implementar as ações necessárias. Registrar os resultados das ações executadas. Ou, por fim, analisar criticamente essas ações preventivas aí colocadas. Né? Então, você fez um plano, você implementou esse plano, você comunicou às pessoas, né, o novo plano para adequar alguma coisa que estava sendo feita lá atrás, que alguma coisa não saiu como deveria sair, não está correto. Tá? Então, essas ações que você está adequando agora, né, você também precisa fazer de forma que, se acontecer alguma coisa, você também possa mudar tudo isso. Né? Então, por exemplo, você está definindo a não conformidade potencial e as suas causas. Né? Então, você tinha um problema lá atrás, que aconteceu alguma coisa, que não era conforme o que estava acontecendo, então você precisa definir a não conformidade potencial e o que está levando a acontecer aquilo. Tá? Então, quando você também está implementando, está fazendo uma correção, você está fazendo aí uma prevenção, você está definindo a não conformidade, então você precisa implementar tudo isso. Né? Avaliar a necessidade de ação para evitar a ocorrência ou não. Então, de repente, lá atrás, quando você fez a implementação, quando você estava ali, havia feito a implementação de alguma coisa, e que agora você está fazendo uma ação corretiva, de repente, uma ação que você tinha pensado lá atrás, você agora percebe que você não precisa implementar essa ação. Né? Então, você vai determinar se essa ação realmente ela será necessária ou ela não será necessária. Tá? Às vezes você previu alguma coisa e agora você está vendo que você previu, mas que é necessário fazer isso. Tá? E registrar os resultados de tudo isso não pode deixar de acontecer, tá? Porque depois você vai ter que parametrizar tudo isso. Né? Depois você vai ter que analisar, verificar se aquilo que você fez de forma correta. Tá? Você tem isso como uma memória de cálculo, e isso é importantíssimo. Né? E também analisar criticamente as ações preventivas executadas, óbvio que, de novo, você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai ali levantar essas ações, você vai se reunir de novo
e vai verificar se tudo aquilo que você fez realmente deu resultado, tá? A ação preventiva e corretiva, a base da gestão da qualidade. Ele está falando de gestão da qualidade aqui, mas a gente pega a gestão da qualidade como um todo, ok? Não é gestão da qualidade ali, você pode até entender como gestão da qualidade de um determinado produto, por exemplo, né? Mas a gente também pega essa gestão da qualidade e transfere isso para a qualidade de tudo aquilo que você fez, tá? Então, a gestão da qualidade busca administrar de forma clara as rotinas de uma organização como forma de reduzir custos desnecessários que provêm de falhas, desvio de padrão ocorrido em processos pré-definidos. No dia a dia de uma organização, a gestão da qualidade desenvolve dois tipos de ação: ação corretiva e ação preventiva, tá vendo? No caso da ação preventiva, as ações são tomadas sobre os problemas que ainda não ocorreram. No caso de correção, existem as ações que deverão ser tomadas sobre um fato onde já tenha ocorrido, tá? Então, você implementou, você agora está corrigindo, você está olhando o que está acontecendo e tudo mais, então você tem aí ação preventiva e ação corretiva. Então, a ação preventiva, novamente, é aquela que você está vislumbrando, né, que pode acontecer, né, de alguma coisa não dar certo, então você vai fazer a sua mudança. Tá? Ação corretiva é alguma coisa que já aconteceu e você corrige aquela ação que foi tomada. Tá? Então, a diferença entre ação preventiva e ação corretiva é justamente essa, né? Uma ainda não aconteceu, mas você prevê, a outra já aconteceu e você corrige. É necessário fazer realmente essa correção, tá? Então, exemplos aí de ações preventivas e corretivas, por exemplo, numa indústria, né? Olha lá, quebra de uma peça numa máquina industrial. Qual a disposição? Bom, consertar a máquina, né? Qual é a ação corretiva? Esperar a máquina dar defeito, descobrir a causa do defeito e consertá-lo na intenção de recuperar de forma definitiva, além de corrigir os desvios de utilização da máquina. Por exemplo, regulagem inadequada, falta de manutenção e etc. e tal. Qual que seria a ação preventiva? Fazer a manutenção na máquina, mesmo ela não dando problema. Portanto, perceber-se que uma ação rotineira acompanhada com atividades de prevenção de falhas e defeitos pode resultar de forma significativa gaps indesejáveis gerados pela quebra inesperada de equipamento, o que vai gerar aí um grande prejuízo, prejudica toda a produção e tudo mais, né? Então, por exemplo, um exemplo prático do nosso dia a dia de uma atividade preventiva e também de corretiva, quer ver? Você tem o seu carro, você está andando, de repente ele começa a fazer um determinado barulhinho, pequenininho. Você fala, nossa, meu carro está com barulho. E você continua indo. Esse barulho ele começa a aumentar, você fala, nossa, preciso levar o carro no mecânico. Você continua andando com o carro. Vai chegar uma hora que ele vai parar. E aí você tem que levar no mecânico. Na hora que ele parou e você está levando no mecânico, você está fazendo uma ação corretiva. Né? Por quê? Porque o equipamento parou, precisa ser corrigido para poder continuar funcionando. Se lá atrás, quando você escutou a primeira vez o barulhinho pequenininho e você já tivesse levado o carro no mecânico, você estaria fazendo uma manutenção preventiva. Ou seja, você escutava um barulhinho, então você não esperou que aquele barulhinho acontecesse. Então, você já levou. Então, você já previu que poderia acontecer alguma coisa e você levou o seu carro. Uma outra forma, e melhor, mais plausível, né, de atividade preventiva. Você está andando com o seu carro, normal, tranquilo. Tá? Faz 6 meses, por exemplo, que você está andando com o seu carro. Seu carro não tem um barulho, não dá um defeito, absolutamente nada. Mas o que você vai fazer? A cada 6 meses, você pega o seu carro, vai no mecânico e pede para ele fazer um check-up, né? Embora não tenha problema nenhum, mas você quer que ele cheque tudo. Reaperte parafusos, troque óleo, troque filtros, troque fluidos, veja como estão algumas partes essenciais do carro para que você não fique na rua. Então, isso realmente é o conceito de uma ação preventiva.
você não tem problema, você não escuta barulho, não tem absolutamente nada, mas você pega e leva o carro para arrumar. Um outro exemplo de ação preventiva também, você está com a sua saúde em ordem, tudo bem, tudo maravilhoso, tudo certinho, mas você resolve ir no médico, né, fazer um exame de sangue, fazer um exame disso, passar por um especialista aqui, para saber se está tudo bem, porque às vezes você pode ter alguma coisa dentro de você, né, que está ali escondidinho, não está acontecendo nada, mas que de uma hora para outra aquilo pode florescer e na hora que aquilo acontecer, de repente, pode causar um dano maior. Então você vai no médico ver o que está acontecendo. Né? O dentista, nós não vamos de período em período, mesmo no sentido dor, mesmo não tendo absolutamente nada, você não vai no dentista, dá uma olhada, ver, fazer uma limpeza, etc e tal. Isso é uma manutenção preventiva, tá? A manutenção corretiva é quando realmente já aconteceu alguma coisa, então você vai lá e corrige tudo isso e corrige lá o que foi que aconteceu, ok? Bom, essa também é a nossa segunda parte da nossa aula,